Namastê. Já percebeu que você escolhe como pensar? Já percebeu que você escolhe como pensar? É verdade. Eu escolho como penso e como vejo a minha realidade. E posso agir corretamente, porque eu percebo a realidade como ela é. Eu posso pensar o que eu quiser. Eu escolho como eu penso. Eu escolho como pensar. Muitas vezes nós não temos uma ideia correta da realidade e as percepções erróneas da realidade são o que nos trazem o sofrimento, o que nos trazem o engano, o que nos trazem o erro, não é? E então é muito importante nós percebermos a realidade como ela é, vermos a realidade como ela é, para podermos fazer pensamentos, para podermos ter pensamentos corretos sobre a realidade, como ela é. E em vez de estarmos a criar sofrimentos porque vemos a realidade de um ponto de vista do ego e de um determinado ponto de vista, mas nós não encaramos a realidade exatamente como ela é. Fazemos um julgamento, um pensamento para determinada realidade e levamos com as consequências desse pensamento e desse sentimento determinadamente a essa realidade. Por isso, é muito importante nós termos uma percepção ampla da realidade, que é para não carregarmos os pesos das coisas que são traumáticas e que muitas vezes nós não desenvolvemos a capacidade de entender que aquela realidade que aconteceu connosco foi uma realidade de evolução e aprendizagem. Foi para evoluir, foi para aprender, foi porque teve de ser. É muito importante nós percebermos a realidade como ela é. E quando erramos, o nosso pensamento de arrependimento, e eu gosto muito de uma frase que diz a Monja Cohen, e ela diz muitas vezes esta frase: caio 7 vezes, levanto-me 8. Quando percebemos através do nosso pensamento que erramos, então vamos fazer de novo, mas vamos fazer de novo com todo o cuidado para não errar. Pensando num todo, porque eu não sou só eu sou um todo, com a minha família, com os outros, com os meus semelhantes, um todo, não é? Não sou o centro. O centro somos todos. Todos somos. Portanto, a forma como nós pensamos, como nós vemos o que nos rodeia, como nós fazemos um julgamento do que nos rodeia, das situações que nos rodeiam, esse pensamento é muito importante. E esse pensamento é que nos vai trazer uma sensação de bem-estar, ou um peso, um sofrimento, um sentimento de ansiedade, de medo, de trauma. Portanto, se nós escolhermos pensar e observarmos a realidade como ela é, mas encarar a beleza da realidade, ver o belo da vida, ver o bonito da vida, as percepções, as coisas que eu consegui aprender com aquela realidade, o que é que eu consigo ver com aquela realidade. Portanto, às vezes basta que nós olhemos com, com olhos com olhos de ver,
de analisar, de entender, de perceber, não é? Para podermos ter uma amplitude, uma percepção mais ampla da realidade, nós temos que observar, que perceber. Mas vivermos também esta realidade, este conhecimento da realidade como ela é, com desapego, porque as situações de aprendizagem na nossa vida, sejam elas boas ou menos boas, precisamos destas aprendizagens para evoluir, para caminhar, para encontrar novas portas, novos caminhos, para iniciar novos ciclos. Às vezes aquele caminho leva-nos realmente ao nosso objetivo e nós nem percebemos como fomos guiados pela espiritualidade e pela vida, não é? Ou por determinada pessoa até um determinado caminho. Portanto, o desapego também é importante porque vamos imaginar uma situação qualquer que o fez sofrer. É preciso criar este desapego para nós percebermos que não é necessário carregar sofrimento ou carregar um trauma ou carregar este peso porque aconteceu determinada coisa na minha vida. A forma como eu penso sobre a realidade, sobre o que está a acontecer neste momento, faz os meus sentimentos. Portanto, traz as minhas emoções. Portanto, é muito importante eu pensar com cuidado e ver com muito cuidado a realidade. Portanto, observar a realidade sem ganância, sem raiva e sem ignorância. Tentarmos ser todos os dias um pouquinho melhores e conseguimos trazer essa melhora através dos nossos pensamentos. Quando existirem dentro de nós pensamentos de julgamento, de violência, de agressividade, de ganância, de raiva, muitas vezes de ignorância. Porque muitas vezes agimos animalesca, uma forma animalesca, não de uma forma ponderada, não de uma forma racional, não de uma forma inteligente e consciente. E aí cabe-nos a frase da monja: eu caí 7 vezes, mas levanto-me 8. Portanto, nós aprendemos todos os dias subimos mais um degrau, sabemos as dificuldades de subir aquele degrau, conhecemos os nossos objetivos, nós vamos transpor, vamos atravessar aquele degrau. É preciso nós apercebermos de como pensamos em relação aos outros, em relação a nós, em relação à realidade. Nem sempre nós observamos a realidade como ela é, observamos conforme as nossas experiências, aquilo que vivemos, aquilo que achamos, aquilo que pensamos que é certo, aquilo que pensamos que é o melhor para nós, que muitas vezes não é. Estamos pouco abertos ao novo, a que aconteça, à possibilidade de que aconteça algo que nós não estamos a planear, para muitas vezes desenvolvermos uma subida não de 1, de 2 degraus. E então a forma como eu penso é muito importante em todos os aspectos da minha vida. Nos meus relacionamentos amorosos, sejam com os meus amigos, com a minha família, com o seu marido ou com a sua esposa. Todos estes pensamentos que nós trazemos connosco, todos estes pensamentos fazem com que nós tenhamos sentimentos dentro de nós e emoções. E esses sentimentos e essas emoções podem ser de tranquilidade e de aprendizagem. Não precisam ser de apego, eu não preciso estar apegada. Nem o que é bom, nem o amor, aquele apego. Libertar-se de
pensamentos, de sentimentos e de emoções que o prejudicam, que são negativos, que o atrasam na sua vida, na sua aprendizagem. Libertarmos-nos. E essa libertação faz com que você se sinta livre, liberta, para viver uma realidade maior, uma realidade mais ampla, de ver as coisas como elas são. Quando nós nos sentimos livres para pensar, livres para agir, livres na nossa maneira de como falamos, como é que eu vou pensar as minhas palavras. Somos seres de muita inteligência e de muita capacidade. Temos um grande controle em nós e temos que usar esse controle. Porque não é porque eu hoje comecei o meu dia mal que eu vou ter pensamentos negativos o dia todo, ou que eu posso tratar mal os outros, que eu posso fazer a realidade. Isto hoje correu mal e então eu vou pensar a minha realidade assim. Já que me correu mal a mim, vai correr mal a muitos outros, porque eu vou ser uma pessoa completamente ignorante. E a ignorância faz de nós pessoas mais tristes, sem sombra de dúvida. A partir do momento em que nós temos pensamentos de aceitação, de gratidão com o outro e de aceitação na nossa vida, pela realidade que vivemos, pela família que temos, pelo trabalho que desenvolvemos, não ficarmos a pensar somente nas nossas frustrações, somente naquilo que nós não conseguimos. Porque é que eu tenho que focar o meu pensamento só naquilo que eu não consegui obter? Só naquilo que eu não consegui, onde eu não consegui chegar? Ou porque é que eu hei de focar o meu pensamento só no que me faz sofrer? Só no que me está a causar dor, trauma, sofrimento? Há tantas coisas bonitas na vida e há tantas coisas boas na vida. E muitas vezes, quando estou a fazer retrospectivas e quando estou a tentar analisar um bocadinho a minha criança interior, eu percebo que afinal foram tantos os momentos bons que eu tive na minha infância. Foram tantos os momentos de sorrisos, de coisas boas, de gargalhadas, de saltos, de brincadeiras, de partilha, de aprendizagem. Tantas coisas que nós vamos esquecendo e deixando lá para trás, tantas coisas boas. Até mesmo quando já estamos numa fase adulta e que às vezes acontecem coisas menos boas connosco. Passado algum tempo, conseguimos observar que conseguimos criar e ter este pensamento de análise da realidade exatamente como ele é. E afinal, aquilo que aconteceu que me parecia tão mal, me fez sofrer tanto, me fez chorar tanto, foi para eu chegar aqui, ao ponto onde eu cheguei hoje. Esta evolução emocional, esta evolução espiritual que se faz dia a dia, com tudo o que engloba esta realidade, a nossa realidade, a realidade de todos. É importante que nós, para conseguirmos muitas vezes perceber os nossos sentimentos e perceber aquilo que estamos a pensar, é importante que haja compaixão dentro de nós, que se altere e que se transforme a nossa raiva, porque é uma coisa normalíssima nós sentirmos raiva, mas nós também temos o poder de sabermos como queremos pensar. Eu não quero sentir raiva, eu não quero ter pensamentos de raiva, porque não me fazem evoluir. Ou, assim que eu os sinto e eu os consigo transformar em compaixão, aí eu consigo aprender com essa raiva, eu consigo tirar uma aprendizagem, eu consigo evoluir. Eu não sou um ser tão animal que me deixe ficar apenas
por situações de raiva e de ganância e de ignorância. Nós conseguimos sempre pensar um pouquinho melhor. Não exigir que o outro seja igual a nós, que tenha as mesmas experiências, que goste das mesmas coisas, que se sinta emocionalmente ligado a determinada religião ou a determinada crença, não é? Este alerta para você perceber que aquilo que você pensa, você escolhe. E é tão importante, é tão bom. Como se diz no Brasil, é tão gostoso nós conseguirmos ter este poder e sabermos que temos este poder. Há situações que são realmente muito tristes na nossa vida e que nós passamos por elas. A perda de um familiar muito querido, muito amado. Mas há várias coisas que nós temos que pensar. E neste vídeo de hoje, como escolhemos pensar, quando estas situações acontecem, nós temos que pensar que se era uma pessoa da nossa família, há uma parte dela dentro de nós, no nosso ADN, e as memórias no nosso ADN, que vão passando de geração em geração, vão sempre levando uma parte dos nossos avós, dos nossos antepassados, de parentes connosco. E também porque as pessoas que passam por nós deixam uma grande aprendizagem em nós, deixam sentimentos, deixam emoções. E esses sentimentos e essas emoções, que são coisas que não são palpáveis, que estão só dentro de nós, são coisas tão boas, tão maravilhosas, que nós, com esta capacidade que temos, às vezes nem precisamos de fechar os olhos para as sentir, para sentirmos aqueles momentos de coisas boas, aqueles momentos amorosos que passamos com determinada pessoa da nossa família que neste momento já se foi, já partiu. Depois há todo um conhecimento. Há um conhecimento. É assim a vida. É uma coisa que nós trazemos assim que nascemos. É que nós vamos nascer, mas também nós vamos morrer. Nós não gostamos desta interpretação de perder a pessoa fisicamente, sentimos uma ausência, uma saudade, que é uma palavra muito portuguesa, uma saudade. E essa saudade, que lá está, aplicamos a forma e escolhemos a forma como pensamos, é uma saudade que eu não preciso de sentir, porque a presença daquela pessoa está em mim todos os dias. Sim, fisicamente não está, mas eu tenho que aprender a viver com isso. Essa pessoa está dentro de mim. Todo o amor que eu tenho por ela não está fora, está dentro de mim. Seja uma pessoa de família, seja um grande amigo, seja uma pessoa que está ligada a nós por um grande afeto. Numa situação de doença, às vezes, mas como é que eu vou conseguir pensar bem ou melhor de uma situação de doença grave que eu tenho, que alguém tem na minha família, nos meus parentes, nos meus amigos, nos meus laços de ligação? Como é que nós conseguimos? Como é que nós pensamos melhor? Nós somos seres humanos. Assim como nos animais, a doença é uma característica comum. O renovar das nossas células, o amadurecimento. E a doença é uma coisa natural da vida. Nós temos que aprender a viver com isso e transformar, porque eu vou escolher, ou estes momentos que eu vou viver com esta realidade, desta doença, eu vou escolher viver a pensar na saúde, a pensar em coisas boas. Eu não vou falar desta doença.
Eu vou fazer aquilo que tudo que a ciência me comprometi a fazer com a ciência, com o meu médico, os exames, fazer a medicação toda certinha, mas eu vou lutar pela saúde. Eu vou falar de saúde e não de doença. Eu escolho acolher em mim pensamentos de amor, ver coisas bonitas, falar de coisas boas, escolher sítios que me trazem tranquilidade e alegria, ver filmes que me façam dar gargalhadas, estar com pessoas que me fazem sentir bem, que me acolhem, que me dão afeto, que me cuidam. Eu escolho como pensar no meio desta realidade que nem sempre é a que nós queremos. E eu posso pensar de uma forma positiva. E é um trabalho diário até me levar a um ponto em que eu me sinto em equilíbrio, em que eu me sinto positiva e em que eu consigo encarar a realidade exatamente como ela é. Porque é assim, a realidade como ela é. Não vale a pena eu estar a chorar e estar desesperada a querer mudar esta realidade. Eu só tenho que mudar o que eu sinto em mim. E como eu penso. Às vezes julgamos o outro por uma vaidade nossa, seja uma vaidade física, seja uma vaidade intelectual. Esta vaidade é uma coisa que é como nós estamos a falar hoje. Nós escolhemos como pensar. Eu posso sentir uma vaidade em mim, uma vaidade de me agradar a mim. Porque hoje é o primeiro dia de primavera, vamos supor, eu ponho uma blusa bonita, com um tom de primavera, e eu me sinto bem. Uma vaidade que me alegra. Ou eu tenho vaidade porque li aquele livro imenso que me ensinou tanta coisa boa, a ver a vida de uma nova forma, a perceber toda a transformação que existe à minha volta. A vaidade é boa quando nós nos sentimos felizes, quando nos alimenta com sentimentos e pensamentos bons. Eu gosto de me cuidar, de sentir-me saudável, de sentir que tenho cuidado com o meu corpo físico. Não é só cuidarmos do nosso intelecto, cuidarmos do nosso corpo físico. Não é necessário, eu não tenho a necessidade, e aí vem a escolha do seu pensamento mais uma vez, de criar uma imagem de mim e acreditar que as outras pessoas me veem assim. Porque eu sou como eu sou. Fisicamente, sou como eu sou. As características da minha família vêm em mim. É hereditário, é genético. Eu posso transformar-me e querer parecer uma estrela de cinema. Mas isso será que ao fazer essa escolha desses pensamentos, ao querer essa realidade, essa será a realidade mesmo, mesmo verdadeira. Nós não precisamos de ser iguais aos outros ou de assumir a vaidade dos outros, de sentirmos um ponto em que temos que ser todos, pertencer todos à mesma forma de beleza, todos temos que usar o cabelo na moda, todos temos que vestir. E se olhar uma pessoa que é totalmente o contrário dos seus ideais, daquilo que você tem como ideia de beleza, como ideia de normalidade, e se olhar essa pessoa e tentar encarar e entender a realidade como ela é. A realidade daquela pessoa é aquela.
e é feliz assim. Ela sente-se bem e é feliz daquela forma. Porque é que eu tenho que colocar a minha vaidade acima da do outro? Porque a minha é que é. Não, esta não é a realidade verdadeira. Esta é uma realidade que eu invento. E eu escolho como pensar. E eu escolho pensar através de uma análise da realidade verdadeira, de como ela é. De como ela é. E a vida tem um brilho muito bonito. A vida é muito bela para nós estarmos ofuscados e focados em coisas que realmente não nos trazem felicidade nenhuma, não nos trazem equilíbrio nenhum, que não nos trazem harmonia nenhuma. Escolha como pensar em relação a si, em relação às coisas que acontecem na sua vida. Escolha como pensar nos seus relacionamentos, nos seus afetos. Escolha como pensar no seu trabalho. Não vale a pena levarmos aqueles karmas de atritos, de aquelas coisas ásperas, aquelas menos agradáveis, levarmos para casa e amanhã um pouquinho maior. Escolha como pensar. Se esse pensamento está tão forte em si, tão forte, limpe. Faça a oração de limpeza. Faça a oração de limpeza. Deus não exclui. Deus acarinha. Deus está em tudo e está em todos. Deus não é um pensamento de exclusão, um pensamento de julgamento. Deus é amor. E nós podemos ser um pouquinho de amor conosco e com os outros. E a nossa vida ser totalmente diferente. Se escolhermos como pensarmos e pensarmos um bocadinho. Às vezes há pessoas que me dizem: acreditas em Deus? E onde é que está Deus? Mais uma vez eu escolho como pensar. E eu prefiro perguntar a essas pessoas de uma forma muito simples e ficar a aguardar a resposta. Eu prefiro lembrar-me e dizer onde está Deus? Melhor, onde não está Deus? Se nós somos criação dele, se tudo o que está no planeta faz parte da criação de Deus, um Deus universal, um Deus criador deste planeta, dos universos, das pessoas, dos animais, das coisinhas. Eu escolho como pensar. E eu sinto que Deus habita em mim e que se eu sou uma parte de Deus, assim como todos os outros seres, até a mais pequenininha formiguinha. Nós escolhemos como pensar. Não são os outros que nos dizem. E nenhum é ninguém que tem que entrar dentro da minha cabeça e me mandar pensar como essa pessoa. Você não tem que pensar como os outros, você tem que pensar por si mesmo e escolher os seus melhores pensamentos e os melhores sentimentos. Guardar em si o que é bom e o que não é bom, aprender com isso. Eu posso sempre observar a realidade de uma forma verdadeira para poder agir em conformidade. Eu não tenho que errar a toda a hora. Porque todos erram comigo, porque a vida é assim, porque a política é assim, porque o país está tão mal. Eu não tenho que errar por isso a toda a hora. Porque nós ligamos as notícias e só vemos os nossos políticos em quesilhas uns com os outros. A ofenderem-se, a gritarem, a apontarem o dedo e a julgarem-se.
Onde é que estão os projetos? Os projetos para o povo. Os projetos para se ampararem as pessoas que foram vítimas desta pandemia. Onde é que estão os projetos? Quando é que vão mostrar ao povo, que é quem vota, onde é que estão os projetos? Como são? Como é que eles pensam? Nós só percebemos como é que um político pensa quando ligamos a televisão e percebemos que a única coisa em que ele está focado e que ele pensa é em agredir o outro. Mas eu não preciso de ser assim. E eu escolho não pensar assim. Eu escolho ser melhor. E eu escolho viver numa sociedade onde eu posso fazer um pouco melhor. Onde eu posso ser um pouco melhor. Às vezes em pequenas coisas. E coisas tão pequeninas, tão simples, que fazem uma diferença tão grande na vida de tanta gente. E na vida, às vezes, de muitos seres. Eu tenho dois amiguinhos de 4 patas, 2 cãezinhos, e ambos foram adotados de 2 maneiras muito diferentes. Isto para nós conversarmos um bocadinho pelo amplo que é eu escolher pensar como eu quero. Eu escolho como eu penso. E quando surgiu a oportunidade na minha vida de haver espaço para cuidar e que havia condições para podermos cuidar de um animal que nós queríamos adotar, queríamos essa companhia, eu queria essa amizade, essa companhia tão maravilhosa que é nós termos um amigo, termos um animal na nossa casa, seja um cãozinho, seja um gatinho, seja um passarinho, um animal de companhia que nos acompanha, que nos dá afeto, que está sempre por perto de nós, porque a grande alegria deles somos nós, são os donos, são os seus amigos maiores. E quando eu tive essa possibilidade de ter um animal de estimação que eu queria muito e sempre tive em pequenina, na minha infância, e era uma coisa que eu gostava muito de quando tivesse essa possibilidade de ter um animal. Eu não corri às lojas para ir comprar um animal. Não estou a dizer que esse animal não tem o direito de ser adotado. Não, mas você já escolheu, você já pensou que há tantos animais para serem adotados e a necessitarem de amor, só porque não são de raça, só porque não são lindos e maravilhosos com o pedigree na sua percentagem correta, não são seres com uma capacidade gigantesca de amar e de serem amados. Eu dirigi-me a uma quinta no Barreiro, que é a Quinta do União, e eles tinham acolhido, eles recebem animais que são abandonados, e eles tinham acolhido uma cadelinha grávida, prestes a ter os seus bebés. E eram todos muito feinhos, muito pretinhos, muito pequeninos, muito... É sempre muito mais bonito um cãozinho branquinho, muito lindinho, aqueles cãezinhos pretinhos, assim com um arzinho muito rafeiro, com um pelinho muito curto. Não são bonitos a olhar para muitas pessoas. Aquela ninhada, os mais bonitos já estavam todos predestinados e havia um naquela ninhada que era muito pequenino, muito debilitado e que eu tive algumas horas naquele canil e que pude observar, porque é um observar sem ser em silêncio. Eles quando entra alguém fora das pessoas do canil, eles percebem, ladram muito. E aquele latir é o latir do pedir
que o levem, que seja adotado, pedir uma família, uma casa, um lar. E depois de muito tempo lá naquele canil, eu percebi que aquele cachorrinho não conseguia nem chegar à maminha da mãe para se alimentar, nem chegar ao granulado, porque também não conseguia comer o granulado. Quem comia o granulado era a mãe. E quando eu decidi, falei com os tratadores, e quando eu decidi adotar este cachorrinho, ele cabia assim na palma da minha mão e, e não havia certezas de que ele conseguisse crescer saudável e passar por aquela fase muito difícil em que estava a ser muito mal alimentado pelo leite materno e teria que começar a alimentar por ele próprio, de ração e de alimento para cão, bebê, mas sem ser o leite materno. Eu trouxe aquele cachorrinho que cabia na minha mão, já lá vão uns anos, e isto porque nós temos o poder de escolher como pensamos. É um amigo, é um amigão, é um amigão que me traz muita alegria, muito conforto, muito amor, muito afeto, me traz muito respeito. Nós temos uma ligação de muito respeito um com o outro e ele é muito amado na nossa família. Tornou-se um cãozinho muito feliz e eu tornei muito mais feliz com este cãozinho. Eu escolho como pensar. Eu posso adotar um ser que está em dificuldades. Possivelmente vai ser muito difícil a sua sobrevivência no canil. Eu posso adotar um ser desses. E ele é lindo e maravilhoso. Muito, muito bonitinho. Deixou de ser todo preto e agora é pretinho e dourado. Lindo, lindo, lindo. Eu escolho como pensar. Eu posso tentar ser um pouquinho melhor todos os dias. Ajudar um ser, ajudar um semelhante, dar uma palavra amiga. Às vezes basta só ouvir. Houve um ano em que eu só tinha 4 dias de férias e decidi ir com a minha família e com uma família muito amiga a fazermos um passeio ao norte do nosso país e mostrar uma zona aos meus filhos e esse casal aos filhos dele que eles ainda não conheciam, conhecer uma parte muito bonita do nosso país. Ao segundo dia desse passeio, nós fomos todos juntos e fomos todos dentro do mesmo carro. Era um carro grande para muita gente e nós fomos todos juntos, esses 4 dias, fazer esse passeio, essa experiência. E foi uma experiência muito agradável com pessoas de bem com a vida, pessoas muito amorosas, pessoas muito queridas, por quem eu tenho muito afeto. E ao segundo dia da nossa viagem, nós estávamos num sítio que tem muitas igrejas católicas e muito bonitas. E quando nós vamos a uma terra, nós gostamos de conhecer os museus, as capelas, as igrejas, os jardins, se tem praia, conhecer toda a região. E eu fui acompanhada dessa minha amiga, fui visitar a igreja de São Bento da Porta Aberta e fui cumprir o ritual. Há um ritual, comprar uma velinha, acender a vela em determinado sítio, dar uma volta por aquela praça, fazer uma prece e uma oração. E nessa prece, assim que eu vou para ir comprar a vela com essa minha amiga, aparece-me na estrada um cachorrinho. E essas pessoas a quem nós estávamos, porque fazem comércio ali, há ali um comércio local, e essas pessoas disseram a mim e à minha amiga: olhem, este cachorrinho foi abandonado ontem aqui à hora do almoço e tem andado aqui perdido
e com bastante medo, porque há aqui uns cães até grandes, vivem aí na rua e que andam desejantes de o apanhar. E eu vi o cachorrinho na maior aflição, no maior sofrimento, desesperado. Assim que eu olhei para ele, ele olhou para mim. A primeira coisa que eu me lembrei foi de um pingo de amor. Ele tinha uns olhinhos pretos, assim meio achinosados. Parecia um pingo de amor. Peguei-lhe ao colo, a minha amiga pegou e agora o que fazemos? Pode ser que apareça alguém, vamos falar com... Paravam autocarros com excursões de pessoas para irem visitar aquela igreja, turistas do nosso país e de países vizinhos. E eu falei com tanta gente, eu e a minha amiga. Porque eu estava de viagem, não era dali, e eu queria encontrar alguém que cuidasse dele. Não o queria deixar na estrada, já com as patinhas muito feridas do alcatrão muito quente, cheio de sede, cheio de fome, desesperado. Ele estava desesperado. Havia umas lagriminhas que escorriam assim. Eu estava numas férias de 4 dias, num carro que não era meu, nem o da minha família, era destes meus amigos. Estava com estes meus amigos em pousadas e em sítios residenciais onde não era permitido os animais, e eu estava numa situação de não saber o que fazer. Coloquei o cãozinho no chão, continuámos, comprei a vela e ele sempre atrás de nós. Fui para a igreja e fui colocar a vela e ele entra na igreja e começa-me a lamber as pernas, a lamber as pernas. E eu começo a pensar, porque eu escolho como eu penso. Será que eu preciso de mais alguma indicação de Deus para perceber que se esse animal veio até mim, se esse ser veio até mim, é porque eu tenho a grande capacidade humana de cuidar dele? Porque eu sou especial, da mesma forma que ele é especial. Eu até me estou a emocionar, porque foi um momento muito especial que eu jamais vou esquecer. Essa minha amiga é uma amiga, ela é macaense e eles são pessoas muito simples, com um coração muito simples. Ela também tem cachorrinhos e também tinha adotado um cachorrinho com muitas deficiências internas e externas, físicas, de ossos, de pernas, ele não anda, ele arrasta, uma série de... E a forma como eles tratam aqueles dois seres é mágica, porque é do amor incondicional. É um tratamento do amor incondicional. E essa minha amiga disse-me logo, olha, não vai dar para a gente deixar ele aqui, tu tens que o adotar, tu podes levá-lo. E assim que aquela palavra de eu poder levar entrou dentro de mim, porque eu precisava de ouvir da parte dela, daquelas pessoas com quem eu tinha ido de férias, que sim, que não se importavam de eu levar aquele animal. E então eu dirigi-me com ela e com um pinguinho de amor ao colo até à residencial onde nós estávamos e apresentei-o à minha família. Apresentei à família que estava connosco e nós escolhemos como pensar e a partir daí escolhemos como sentir. Foi um amor gigantesco, uma alegria, transformou-nos aqueles nossos dias, aqueles nossos 4 dias, aquelas nossas férias, transformou. E aquilo que eu pensava que ia ser dificílimo, porque 7 pessoas no mesmo carro e mais um cachorrinho, que eu não conhecia, não sabia se ele conseguia estar algum período de tempo sem fazer xixi, porque nós íamos andar muitas horas de carro, eu não conhecia nada dele. E este comentário, isto que estou a partilhar consigo, é para perceber até que ponto é que nós temos esta capacidade maravilhosa de escolhermos como pensamos. Isso faz uma diferença tão grande na nossa vida. Uma diferença tão grande na nossa vida.
Quando este pinguinho de amor veio para a minha casa e quando nós chegámos à nossa casa, foi recebido um bocadinho com transtorno do meu amigão maior, do cachorrinho que já lá estava. Mas em 2 dias se tornaram os melhores amigos. E o mais velho é, assim, o tutor do mais novo. Com todo o respeito, e quando tem que ralhar, ralha, quando tem que educar, educa. Mas o cuidado um com o outro e o afeto entre eles é tão maravilhoso de se ver, de se presenciar, de se perceber. A gratidão que eu tenho a Deus por aquele momento de ter encontrado este cachorrinho e de o ter trazido para a minha vida é muito grande, porque esta minha forma de pensar e esta minha forma de agir fez de mim um ser humano muito mais feliz. E eu só estou a falar de uma coisa muito simples, como lhe tinha dito. Uma coisa tão simples. Adotar um cachorrinho. Às vezes é necessário termos força para impormos esta nossa forma de viver, mas escolhermos a forma como pensamos faz toda a diferença na nossa vida. Traz toda uma felicidade e uma plenitude que nos transpõe. Faz-nos sentir que temos, sim, Deus dentro de nós. Porque quando sentimos estes momentos de amor, porque o amor não é só entre um homem e uma mulher, ou entre uma mulher e uma mulher, ou entre um homem e um homem, não é só o relacionamento amoroso de paixão. O amor é tão bonito e faz-nos sentir tão bem. E tem tantas formas maravilhosas, tantas formas de se apresentar. Maravilhoso. Pense nisto. Sinta a forma como está a pensar. Escolha pensar. Escolha pensar de uma forma que não o faça sofrer, que não lhe traga sofrimento. Aplique o desapego. Aquela situação que foi má que eu passei, já passou. Não preciso carregá-lo o resto da minha vida. Já tirei a minha aprendizagem, já evoluí, já cheguei a determinado ponto. Não preciso mais carregar esta pressão, esta ansiedade, este medo, este trauma em mim. Escolha como pensar e assim vai sentir-se muito melhor. Pratique a oração de limpeza, do Ho'oponopono. Se há coisas que não consegue deixar de pensar, pensamentos negativos que o invadem todo o dia, ou que não o deixam neste momento seguir o seu caminho em paz, pratique o Ho'oponopono. Pense nisto. Escolha como quer pensar. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Namastê. O sagrado que há em mim cumprimenta o sagrado que há em si. Seja feliz. Viva em harmonia. Um beijinho no seu coração.